Bom, pessoal, então, né, nessa live aqui, eu queria fazer aqui uma demonstração aqui, né, dar continuidade, né, no nosso conteúdo. E eu separei, né, aqui é um texto, né, que eu digitei, tá? E esse texto aqui, eu quero que ele reflita, né, mais ou menos essa imagem, né, que eu separei aqui. Deixa eu pegar ela, né? Isto, tá aqui. Eu vou colocar aí na minha tela, tá? Então, né, coloquei aí na tela que eu compartilhei aí, né? Uma imagem que ela está refletindo como o SQL ele é organizado, tá? Dentro do banco de dados. O que nós vamos estudar ao longo desse curso aqui é a linguagem SQL aqui, certo? E a linguagem SQL aqui, ela se subdivide, tá, em três classes aqui, que nós chamamos de DDL, DML e DCL, tá? Nós temos essas três classes, tá, de comandos, né, e em que o SQL pode ser, né, subdividido aqui. Tudo é SQL, tá? Então, os comandos DDL, que serão os primeiros comandos que nós vamos estudar, eles são aqueles comandos em que nós vamos utilizá-los para definir os dados, né? Então, nós vamos definir como os dados serão armazenados no banco, certo? Então, eu vou usar, né, um comando create para criar uma tabela. Eu vou usar um comando create para criar um banco de dados ou para alterar uma estrutura da tabela. Então, quando nós queremos modificar a estrutura das tabelas, a estrutura do banco de dados, nós vamos utilizar algum comando DDL, tá? O segundo bloco de comandos aqui é o, né, que é o mais utilizado, que é o que nós vamos utilizar por muito mais, assim, uma quantidade muito maior de vezes, é o DML, tá? Que é, né, o select, o famoso select, tá? O insert, o update e o delete, né? Então, o DML aí é o Data Manipulation Language. Então, nós vamos manipular os dados. Então, quando nós não queremos mais alterar a estrutura do banco, não queremos mais alterar as tabelas e nem alterar, né, o banco em si, a estrutura do banco, sim, mas nós queremos apenas fazer, né, alterações nos dados que estão dentro da tabela. Nós vamos utilizar algum comando da classe DML, tá? E esses quatro aí são as quatro operações básicas aí: select, insert, update e o delete, tá? E o último grupo de comandos aqui é o Data Control Language. Então nós vamos controlar o acesso, né, que os usuários do banco terão aos dados, né? Então, basicamente, né, nós temos esses dois grandes comandos aqui, que eles estão incluídos dentro do DCL, tá? E é o grant e o revoke, que é para você atribuir permissões, e o revoke é para você revogar permissões. Então eu posso dar permissões totais e completas para um usuário fazer o que ele quiser no banco de dados, ou eu posso dar permissões parciais para ele, né, onde um determinado usuário do sistema só vai poder fazer selects, ou só vai poder fazer inserts, ou updates, ou deletes, né, ou delete, tá? Ou então somente essas quatro operações, né? Enfim. Então o DCL aqui é o conjunto de comandos em que você controla os níveis de acesso em que determinado usuário, né, terão aos dados, tá certo? Então o SQL aqui, pessoal, ele se subdivide aí nessas três classes, tá? E aí, né, ficou claro, né?
Ficou difícil entender isso aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Ok, tá? Então, pessoal, né, eu coloquei aqui um pequeno textinho, né, que eu fui escrevendo mais ou menos aqui sobre, né, as definições e conceitos do SQL, que basicamente é isso que eu acabei de explicar, tá? Na linguagem, na imagem que eu acabei de mostrar. Depois eu vou disponibilizar, né, esse pequeno texto aqui para vocês,